Há um ano das eleições, o portal ND+, vem a Brasília para entender um pouco como está o mecanismo, o organismo do Congresso Nacional e também as expectativas para as eleições de 2026. Eu já estou com a deputada Rosângela Moro. Deputada, eu queria já lhe perguntar sobre o processo eleitoral do ano que vem. A senhora tem sido muito cotada a concorrer ao Senado em 2026 pelo Paraná, embora a senhora tenha sido eleita por São Paulo. Como é que a senhora vê o seu nome em ascensão no seu estado de origem e também essa credibilidade que acaba recebendo da população, já que o seu esposo, hoje senador, é muito cotado também ao governo do Paraná e está muito bem posicionado nas pesquisas? Bom, eu fico muito feliz e me sinto muito honrada de saber que os paranaenses, né, acompanham o meu trabalho, avaliam o meu trabalho e gostariam de me ter representando o estado do Paraná. Eu penso que eu gostaria de. Estou exercendo esse meu primeiro mandato como deputada federal pelo estado de São Paulo e eu mudei o meu domicílio. Eu sou muito grata a todas as pessoas também do estado de São Paulo, foram 217 mil votos numa campanha que, no meu caso, eu não tinha pretensão de entrar na política, aconteceu, surgiu a oportunidade e eu, claro, que eu sempre vou defender as pessoas e aqueles valores com os quais a gente trabalha por um país melhor, né? A transparência, o bom uso do dinheiro público, diminuir a máquina pública, deixar as pessoas trabalharem, livre iniciativa, liberdade de expressão, valores democráticos. Então eu aceitei esse desafio e está sendo muito gratificante. Quantas vezes a gente não consegue aprovar uma legislação tal como a gente gostaria, a gente também consegue barrar algumas que não são boas para seguir adiante. E então o que eu tenho a dizer é que eu fico muito feliz e me sinto muito honrada. Se os paranaenses assim me quiserem, eu gostaria muito de fazer mais um mandato como deputada federal pelo estado do Paraná. Bom, a senhora já então cogita a reeleição. E se surgir o Senado nesse caminho? Acho que é isso tudo eu não me vejo nesse momento no Senado, a eleição está muito longe. Eu acho que tem nomes com muita envergadura para concorrer ao Senado do Estado do Paraná, e um deles, e já trazendo também para o cenário nacional, veja, a gente tem nomes, a Cristina, o Pedro Lupion, o Felipe Barros, o próprio governador Ratinho, né? Ele está tentando se viabilizar como uma via para a presidência da República, mas também na política tudo depende de uma construção. Se ele não for o nome da direita, ele seria um excelente nome para o Senado Federal, né? E eu gostaria de poder continuar no debate político e, como deputada, eu posso fazer muita coisa. Bom, falando um pouco sobre a sua atividade parlamentar, a senhora tem sido crítica em alguns momentos em relação à isenção do imposto de renda, preocupada com a estrutura empresarial. De fato, deve ser uma preocupação que deve ser levada em consideração também pelo Senado, inclusive na validação de tudo isso, para que não haja nenhum rompante nesse quesito de benefícios que as empresas recebem e que acabam traduzindo em emprego e renda? Claro que eu votei a favor da isenção do imposto de renda até 5 mil e um desconto, né, para até 7.500, mas o grande problema é que o que o governo, essa medida nesse momento é uma medida notoriamente populista, porque se o governo quisesse realmente isentar, ele teria feito lá no começo do mandato ou teria atualizado a tabela de progressão das alíquotas de imposto de renda. Então, como ele não faz isso, é uma medida populista. O que acontece? É um governo que ele não está muito preocupado com a política fiscal, com a segurança fiscal, com o arcabouço fiscal que ele, né, apresentou na Câmara e a gente aprovou. Então, e da onde que vai sair, então, o suporte, o lastro para sustentar essa isenção do imposto? E aí que vem uma questão com a qual eu não concordei, mas eu votei a favor em benefício das pessoas, que é a sobrecarga, mais uma vez, a taxação da distribuição de dividendos, que é sim uma bitributação. E desde 1996 o Brasil não cobrava lucros e dividendos das empresas, né? E isso é uma medida do governo, mais um aspecto que eu noto que é populista, porque a empresa vai ser tributada mais e esse custo vai cair para o consumidor pagar. E o poder de compra do consumidor, mesmo com a isenção do imposto de renda, vai ficar desigual, não vai atender. Então, eu acho que é uma medida populista que ele está modo eleição, reeleição. O governo Lula agora vai estar em modo reeleição. O senhor acha que é um caminho sem volta, a isenção? Eu acho que a leitura que eu tenho tido com as pessoas, né, as conversas aqui, eu acho que a isenção o Senado vai votar como está.
A senhora falou logo no início da nossa conversa aqui sobre a Lava Jato ter tornado a senhora pública. E naquele período sua família recebeu muitas ameaças, inclusive depois que o próprio, agora senador Sérgio Moro, deixou o governo Bolsonaro, isso se intensificou na internet. A senhora acredita que esse cenário da política no Brasil hoje tem como voltar a uma zona de equilíbrio ou, de fato, é um caminho ainda nebuloso aqui pela frente? Como é que a senhora vê a política no futuro aqui no Brasil? Tá, excelente pergunta. Primeiro, na questão do Sérgio Moro, as ameaças elas eram reais e como resposta de atitudes que ele teve que tomar no exercício da função dele. Leia-se, ele isolou líderes do PCC enquanto ministro da Justiça. Antes até de ser ministro da Justiça, na condição de juiz, ele prendeu pessoas e familiares de integrantes de facções criminosas consideráveis. Então, ele já tinha esse peso de ameaças, né, vindas do mundo crime. Quando ministro, ele adotou essas medidas necessárias e bem rígidas, né, perdimento dos bens apreendidos, isolamento, acabou com as visitas íntimas, até contato com os advogados só no parlatório, tudo muito monitorado e eles em presídio de segurança máxima. Houve uma operação conjunta, na época, eu me lembro, em cooperação com o governo de São Paulo, que na época era o João Dória, e houve uma força-tarefa de vários agentes de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as seguranças públicas, e isolaram esses integrantes. E ali gerou um motivo de uma represália contra o senador, hoje o senador Sérgio Moro, e contra as autoridades, né? E isso é muito grave, porque até a gente tem um exemplo que aconteceu esses dias no estado de São Paulo, do Dr. Rui. Ele foi delegado muito tempo, prendeu mais de 100 e tantas pessoas de facções criminosas, de organizações criminosas, e ele foi executado. Ele não era mais delegado, ele exercia uma função como secretário do município, e ele, então, foi executado como se fosse uma cena de filme, como a gente nunca imaginava, né? Com aquela brutalidade. E a pergunta que faz então, a gente tem que proteger esses agentes da segurança, essas autoridades, todos, não sou juiz, sou promotor, sou delegado, porque quando eles acabam a função deles, e vendo todo o histórico de combate à criminalidade que eles tiveram, eles ficam sem nada, sem nenhuma proteção. E eu preciso trazer aqui também que, né, infelizmente, aconteceu isso com o Dr. Rui, a gente tem um projeto de lei aqui, de autoria do senador Sérgio Moro, ele já foi relatado na CCJ pelo deputado Rubens, que é um deputado da base do governo. Chegaram a um bom termo, o projeto está prontinho para ir para o plenário. Estou conversando com o líder do partido e com o presidente Hugo Mota, para que a gente possa pautar, que justamente garante isso, que aquelas pessoas que em exercício da sua função precisam de uma escolta, de uma proteção, quando saiam da sua função e se aposentem, tenham, né? E não é um projeto em causa própria, porque a lei não retroage, então não serviria para o senador, hoje o senador Sérgio Moro, mas é para impedir casos assim. Tem um outro caso, o promotor Lincoln Gaquia também é muito combativo lá no estado de São Paulo, com relação ao crime organizado, mas tem um outro exemplo, que é o do doutor Odilon. O doutor Odilon é de Mato Grosso. Eu não sei se ele acho que já tem tempo para se aposentar, mas ele chegou a submeter um pedido, veja bem, ele chegou a submeter um pedido para o CNJ, pedindo para que 6 horas por semana ele tivesse escolta, para ele poder ir num médico, ir num mercado, fazer uma atividade mais livre. Olha que ponto a gente chegou, que inversão de valores que a gente está. Até onde acompanhei, eu vi a entrevista dele, até onde acompanhei o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, não tinha deferido, não tinha indeferido, mas não tinha apreciado, essa é a melhor palavra, e com uma legislação que a gente providece, tem um fundamento jurídico ainda maior, porque a gente não pode deixar acontecer com o doutor Odilon o que aconteceu com o doutor Odilon. E porque o crime organizado não esquece. Bom, a senhora falou do judiciário, inclusive nesse exemplo do CNJ.
Como é que a senhora tem avaliado a atividade do judiciário no Brasil, visto que há muitos questionamentos sobre posicionamentos do STF? A senhora é uma especialista da área, assim como também o senador, mas claro, na sua opinião específica, como é que a senhora tem visto o trabalho do judiciário, em especial o STF, principalmente nesses momentos tão conturbados que o Brasil tem passado? Sim. Eu acho que a pacificação do país, que a gente não tinha concluído, né, essa pergunta, passa também por a gente ter muita noção e clareza do que cada poder representa e do que cada poder pode ou não pode, ou deve ou não deve, né? Eu vejo o Supremo Tribunal Federal, é, pela postura de vários ministros, não um, mas vários ministros, né? Muitos se manifestando politicamente. Isso não é bom para a sociedade. Né? O judiciário precisa julgar, seguir toda aquela liturgia do cargo, da descrição, de manter distância. Achei errado muitas decisões que a gente aprovou, muitos projetos a gente aprovou na Câmara. Aqui é a representação da população e muda o entendimento no Supremo. Eu vejo que o Supremo também, às vezes, ele precisa consolidar uma jurisprudência e seguir aquela. Hoje, os advogados devem estar tendo uma certa dificuldade enorme, porque o Supremo revê a sua jurisprudência num período de prazo muito curto. Isso gera também uma insegurança jurídica. Né? Por exemplo, a que a gente aprovou aqui e o Supremo estabeleceu critérios. Os 40 gramas de droga, que não seria. Considera tráfico. Não se consideraria tráfico, consideraria consumo. Na prática, a gente sabe que ele só fatiou o tráfico, porque quem vai traficar não vai ser com um caminhão de cocaína, entende? E isso também a sociedade fica um pouco assim descontente com essas decisões, porque a gente tem uma sociedade majoritariamente conservadora e a gente tem uma corte hoje com perfil não tão conservador. Então, gera esse conflito. Né? Então, eu acho que nas decisões também mais recentes, além dessas que o Supremo desconstrói o que foi construído aqui no parlamento, quando ele vai dar uma interpretação, que isso é função dele, é constitucional ou não é, mas daí ele estabelece critérios. E aconteceu isso agora também para acabar com a judicialização da saúde, que é um baita de um problema a ser resolvido. Então, ele estabeleceu critérios que viabilizam o direito da pessoa exercer a sua ação, que também não é a solução. Né? Não poder judicializar, você dificultar de todas as formas, tirar os meios para a pessoa poder judicializar e garantir seu direito de saúde, não é a forma de você resolver diferentes problemas, porque está tendo uma omissão em algum lugar no acesso à saúde. Então, são alguns pontos assim que eu, respeitosamente, mas a gente precisa pontuar. O Supremo ele precisa ser mais contido. O Supremo acho errado quando ele estabelece esses critérios, porque ele está agindo como se o legislador fosse, e ele não é. E o que a gente viu e acompanhou, o Supremo está julgando muitas pessoas que nem foram privilegiadas, e nisso eu preciso falar das pessoas do Rio de Janeiro. Essas pessoas não podiam ter sido julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, nem o ex-presidente Bolsonaro podia ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja que o Lula, quando foi julgado, ele percorreu todas as instâncias. Você pergunta aí no Google, quantos recursos o Lula apresentou na Lava Jato? Centenas. Quantos recursos o presidente Bolsonaro pode apresentar? Uma declaração, no máximo, ou da turma para o plenário? Fere o direito de defesa da pessoa. Então, né? E isso também foi uma mudança da jurisprudência do Supremo, do entendimento de que quando seria, né, tinha foro, perdeu foro, exercício da função, e ele atrai para ele. Então, isso também está errado. É preciso ter claro qual é a regra do jogo. Aí as pessoas têm melhores condições de exercer esse direito de defesa. Bom, antes de nós encerrar nosso bate-papo, agora eu vou fazer mais uma provocação. O Brizola mesmo já dizia que a política é a arte de engolir sapos. A senhora falou da sua trajetória, que é primeiro mandato, uma experiência nova. A senhora acredita que tem que engolir muito sapo em alguns momentos, inclusive em acordos para garantir a aprovação de alguns projetos que a senhora falou que tem defendido, outros não? Como é que a senhora vê essa frase aplicando ao seu primeiro mandato e já essa perspectiva de reeleição que vai lhe dar muito mais experiência? Eu não diria que a gente tem que engolir sapo. Eu acho que, né, eu vou falar por mim, né? Eu tô aqui, eu sei que a política é a arte da construção, como tem que ser. Né? As convergências são menores do que as divergências,
mas eu tenho para mim muito certo até onde eu posso debater e ceder, e daquilo que é um núcleo assim que é irretocável, que eu não posso mexer, né? Que são de acordo com os princípios, com os valores e daquilo que eu acredito que é bom para o país. A gente precisa ter a consciência de estar aqui nessa casa, que a gente não pode estar pensando em trabalhar para a gente não pode estar pensando em trabalhar para o partido né, nos dá todo um apoio, mas a gente está trabalhando aqui para as pessoas, para os cidadãos, e é neles que a gente tem que pensar. Então, não é engolir sapo, é você sabe, ter muita clareza. O que é negociável e o que não é negociável. E os valores são inegociáveis. Tanto que eu votei contra a PEC que chamaram a PEC da impunidade, Da né? blindagem. Ali tu contou com o meu voto. Não dá. Não dá. Segredo, sigilo, não combina. E a gente já, né, só defender as nossas prerrogativas. Isso é importante. Porque a gente está vendo também os colegas parlamentares se pronunciam politicamente aqui na entrevista, na tribuna, e estão sendo perseguidos com processos judiciais por se expressarem o seu pensamento, né, o que eles precisam dizer. Então isso também está errado. Obrigado, deputada. Eu que agradeço.